Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui com a dona Ana Lúcia Pinto de Farias, que foi uma das testemunhas do evento ocorrido aqui na Ilha de Colares na década de 70 e que ficou popularmente conhecido como Chupa-Chupa. Então, a dona Ana, na época, ainda era uma adolescente, não é isso? E ela testemunhou, né, alguns desses eventos que ela vai dividir hoje aqui com a gente. Então, dona Ana Lúcia, em primeiro lugar, muito obrigada, né, por estar compartilhando com a gente um pouquinho do seu tempo. Então, a gente agradece, né, em nome da revista Alvin e Pesquisa, do nosso editor, Paulo Barac. Então, a senhora pode contar para a gente como é que foi essa experiência que a senhora viveu. Bom dia. Bom dia. A minha experiência foi muito importante para mim, porque eu gostava muito, né? Depois que aconteceu isso, né? A nossa cidade, na década de 70, ficou, foi um reboliço. Era uma coisa que a gente vivia aqui tão tranquilo, não tinha nada, não acontecia nada. Aqui a nossa vida era simples, sem nada de acontecimentos, né? E as únicas coisas que a gente tinha era só festas, essas coisas era sírio, era quando era mais movimentado um pouquinho, só porque a gente não tinha transporte para cá, e a nossa ilha era praticamente isolada, né? Certo. E a senhora sempre morou aqui? Sempre, eu nasci aqui. É da ilha mesmo? Eu nasci no igarapézinho que tem para cá, chamado Tupinambá. Ah, sim. Um igarapézinho que tem logo aí na praia. Certo. Aí nasci e me criei aqui. 3 anos de idade eu vim para cá, para a cidade mesmo. Aí, meu pai me trouxe para cá. Aí eu cresci, fui estudar, né? Comecei a ir para a escola. Aí quando eu estava com 17 anos, aconteceu isso, né? Que foi um pânico para todo mundo, foi um terror, que a gente não sabia o que fazer, porque via aquelas luzes vindo, aqueles feixes de luzes vindo e atacando as pessoas, e pessoas que morriam, pessoas que passavam mal, né? Aquelas queimaduras. E a nossa cidade, né, que era município, a gente vivia aqui, era sem energia. A energia que tinha era com gerador, que hoje ainda existe esse gerador ali, mas só como uma amostra, né? Sim. E ele funcionava até 9 horas da noite. A partir de 9 horas da noite ficava tudo escuro, a gente ficava com lamparinas, né? E velas, quem podia comprar vela, comprar, quem não era, mas era lamparina que a gente usava nas casas, né? Certo. E com isso, de repente apareceu. E né? como foi que a população reagiu ao aparecimento dessas luzes? Um pânico total, todo mundo com medo, que não sabia o que era aquilo, né? Uhum. A gente não sabia o que era isso, ficava chupando as pessoas, e todo mundo E apelidou na de época chupa-chupa. vocês achavam que era o quê? Como é que vocês entendiam isso? O que vocês achavam que era? Que era coisa de outro mundo, que está querendo atacar a gente para matar, ou para levar para algum canto, tirar o nosso sangue até a gente morrer. Era assim que a gente pensava, né? E até porque a gente não entendia muito das coisas. Nesse tempo, até televisão era difícil. A gente não sabia de notícias assim, de muitas notícias do mundo, né? Assim, do que acontecia, porque a televisão era pouquíssimas casas que tinha. Certo. E era só restrito a eles, a gente não tinha acesso à televisão, né? E nem rádio, era tudo desse jeito. Quase primitivo, né, gente? Isso. Aí depois que foi com isso, as coisas foram mudando, né? Essas luzes apareciam todas as noites, depois que ficava tudo escuro, né? Que apagava a luz do gerador aí começava, só que a gente começou a sair das casas, um ia para casa de outros para ficar junto, para ver se não aparecia, né? Se não atacavam nas casas. Aí outros saíam em grupos pelas ruas, né, para ficar monitorando durante a noite. Aí a gente que era adolescente, a gente já
tratava aquilo como fosse diversão para nós, porque a gente passava a noite, né? Ali um caçava para o lado, outro caçava para o outro, bora ver como a gente faz. Isso de noite? De noite. Uma turminha de adolescentes, sim, a turminha de corajosos. Sim. E como... Eu era uma dessas, porque eu era muito curiosa, eu queria saber como era aquilo, o que era aquilo, e eu ficava dizendo para meus colegas, bora ver de onde vem, para a gente ver, ver se, quem sabe se a gente não vê um dia o que é isso que tá querendo levar a gente, ou chupar a gente e acabar com todo mundo, né? E bora ver. Aí meus colegas diziam, então bora. Aí a gente pegava terçado, né? E saía com os terçados por aí, e fazia fogueira na frente de casa, deixava lá a fogueira acesa e saía. Aí um grupo ia para um lado, outro grupo ia para o outro. Aí eu disse um dia para meus colegas, olha, bora para cá, a gente fica debaixo do assoalho da casa de vocês, que era desses meninos, né? A gente fica lá, que dá para a gente ver que vem de lá do caminho que vem do Machadinho, que sempre vem de lá. Bora esperar quando vem de lá, a gente fica lá debaixo. Então vocês tinham ideia de que essas luzes vinham, né, da região do Machadinho? Era, porque era só de lá que vinha mais, assim, dessa parte do mar era a parte que vinha mais, né? Aí a gente, ele disse, então tá, então hoje a gente vai para lá. Aí quando foi à noite, a gente se reuniu e foi para lá, ficamos debaixo da casa dele lá. Aí quando a gente viu lá, vem as luzes piscando lá pelo caminho, porque nesse tempo não tinha estrada, era só caminho mesmo. Aí lá vem as luzes, aí fico calada aí, bora ficar calado pra gente ver pra onde vai, pode ser, pra ele não vir pra cá perto de nós, não vir pegar a gente, né? Aí tá, todo mundo calado, aí tinha uns maiorzinhos, outros menor, aí ficamos lá, quando vem, lá vem, a casa deles ficava em frente do campo, fica em frente do campo de futebol, né? Aí vem aquelas luzes piscando de todas as cores, né? Aí vem, aí quando vem bem devagarzinho, começa a descer em cima do campo de futebol. Aí campo de futebol do Luzir, do Luzir, né? do Luzir. Aí eu disse pra gente, fica calado aí, pra gente ver que vai descer ali, bora ver o que é, né? Aí tá lá nós todos calados. Aí o menorzinho, que a gente chama ele de caranguejo, aí quando vi já ia quase assim, quase uns 2 metros para pousar, né? Para chegar na grama. Aí o caranguejo começou a gritar, bora pegar, lá vai, bora pegar. Aí aquele levantou depressa e sumiu para cá assim. Aí todo mundo saiu correndo atrás, nós brigando com o caranguejo, porque o caranguejo não deixou a gente ver, né? Aí bora, aí todo mundo correndo, aí porque para cá mais era mato, né? Aí não tinha muitas casas, aí nessa rua grande ali da Avenida Nossa Senhora da Conceição era o campo de pouso, e aí tinha uma casa lá, algumas casinhas tinham por lá. Aí quando a gente escutou de longe gritaria, né? Só vimos aquele foco descer lá para esse lado. Aí todo mundo correndo, aí os pessoal que estavam por as ruas mesmo saíram correndo e foram lá ver. Aí já tinha sugado a dona Mirota. Tá. Isso foi no dia que atacou também a dona Mirota? Foi nesse dia, que quando levantou de lá do campo, o que veio foi direto para casa dela. Foi direto, sugou ela e saiu. Aí a gente só viu as luzes indo para cá para trás. Aí só vimos todo mundo gritando, aí todo mundo correu para lá e foi ver. Aí já tinha sugado ela estava lá gritando, aí levaram ela lá para o hospital, para acudir ela. Eu sei que ela ainda passou uns tempos viva ainda, mas depois ela morreu. A dona Mirota, na verdade, foi uma das vítimas, né, de ataques do chupa-chupa em 1977. E ela morreu, salvo engano, no início da década de 80. Na verdade, eu não sei muito bem. Ela não durou. Ela faleceu logo no início da década de 80. E o caso dela foi mencionado no livro do Daniel Rebisso também. E nos relatórios da aeronáutica ela também é citada. Então, é muito interessante, né, quando a gente ouve relatos, né, de pessoas que viveram naquela época, né, e no seu caso, a sua história me impressiona também, porque a gente vê como que esse fenômeno marcou a vida de crianças e adolescentes, sim, né? Sim, como.
Né? E assim, quais eram as cores desse objeto? Como é que ele era? Ah, ele era assim, tipo um forno desse de fazer farinha. Aí tinha meio assim cinza, né? Aí ele tinha aquelas luzes de todas as cores, assim, verde, vermelho, azul, né? Era essas cores assim. Aí aquilo piscava de todas as cores, ia piscando ali, parece assim que aquilo ia rodando, né? Aí e a senhora conseguiu ver a estrutura do objeto? Sim, aí eu consegui ver, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Eu fiquei pensando, né? Eu queria ver mesmo o que era que tinha lá dentro. Eu brigava muito com o caranguejo. E assim, o que a senhora conseguiu ver dessa estrutura? Como é que era? A senhora consegue se lembrar de algum detalhe que tenha nessa estrutura, além das luzes? Como é que era? Eu só via o formato dele, arredondado, né? É só assim. Aí na época que veio o pessoal da aeronáutica, né? O comandante Holanda, ele sempre reunia com o pessoal por aí. Aí ele ia sempre lá para perto do mercado, aí começava a pedir informação, tudinho, conversar com todo mundo, com os pescadores. Aí eu sempre estava por lá, porque eu tinha uma senhora que vendia tacacá e eu ia para lá com ela, ajudar ela, né? E eu ficava por lá. Aí ele perguntou, ele estava perguntando esse dia por lá, e eu peguei e falei para ele, a gente viu de noite assim, assim, e o formato da nave era desse jeito. Ele disse, a senhora desenha para mim? Eu falei, a senhora não, que nesse tempo você desenha para mim, que eu era criança, né, tinha 17 anos. Eu disse, desenho. Aí ele me deu uma caneta e um pedaço de papel, eu peguei e desenhei para ele. Aí ele levou, e aquilo, depois, nas entrevistas que eu vi, quando saiu no jornal, lá no Linha Direta, eu vi o desenho da minha nave, estava lá. A senhora reconheceu? Eu reconheci meu desenho lá, né? Que legal. Aí até hoje eu vejo, quando sempre eu olho essa reportagem, eu vejo lá esse desenho meu. Nossa, que legal, é muita história, né? Sim. E me diga uma outra coisa, esse objeto, ele fazia algum barulho? Não, nenhum barulho. Nenhum barulho? Nenhum barulho, não tinha barulho nenhum. E ele era muito veloz, aquilo ali era tão rápido, aquilo, que era questão de segundos, ele atacava uma pessoa e era segundos que aquilo sumia, sabe? E assim, normalmente quando esse objeto aparecia, às vezes ele atacava as pessoas, né? Mas a senhora teve conhecimento de pessoas que não foram diretamente atacadas, mas que se sentiram mal, tiveram algum efeito, algum sintoma físico na passagem desses objetos, ou não? Era mais os ataques mesmo? Não, era mais os ataques, mas assim, só de passar não tinha, não. E nem vocês, no dia que vocês estavam nessa vigília, né? Ninguém sentiu nada? Não, ninguém sentiu nada, não. Tá certo. Eu acho que a gente sentiu foi mais coragem de correr atrás. É muita aventura, né? Eu fico imaginando, né, o sentimento de aventura. Ainda bem que vocês não tinham ideia do perigo. Sim. E estavam correndo, né? E também ainda bem que vocês não chegaram, né, a ser atacados, como muitas pessoas foram. Sim. Então, assim, foi mais uma aventura mesmo, né, de adolescente. E quantas crianças e adolescentes tinham nesse grupo? Eu era a única mulher do meio. Eita. Aí era só meninos. Era 5 meninos que tinha. Aí eu era a única menina. A caçadora de cachorro. E a senhora nunca teve medo? Não. Nunca teve medo? Não, eu tinha curiosidade, que eu queria saber. É coisa de adolescente, eu acho que a gente não tinha noção de perigo nenhum. Né? Eu, pelo menos, eu era dessas que eu era, assim, uma assanhada, como diziam os pessoal antigos. Era assanhada, que tudo queria estar no meio dessas coisas. Que legal. E a senhora morava com quem nessa época? Com a minha avó. Com a sua avó? Com a minha avó que me criava. Meu pai era pescador, ele pescava, né? E eles presenciavam muito isso. Seu pai também via? Eles viam, quando eles estavam pescando, eles viam muito por lá. Inclusive, uma vez eles encontraram vários objetos, tipo umas bolas, uns pedaços de algumas coisas,
passando perto da embarcação deles, eles ainda pegaram algumas coisas, trouxeram. E aí o pessoal da aeronáutica, eu acho, alguma coisa assim, levaram para Belém para fazer estudo, para ver onde é, ainda levou eles para onde foi o resto, eles foram com eles mostrar, mas não acharam mais, né? Aí até hoje não voltou esse resto que disseram que iam trazer de volta para eles, essas coisas que eles pegaram, né? E não trouxeram mais para eles. E, na verdade, esse detalhe é importante porque o grupo ufológico do qual participava o escritor Daniel Rebisso, eles chegaram a investigar também, né, essas peças encontradas, né, esses objetos encontrados, e eles mencionam também que a Marinha analisou esses objetos. Então, eu não sei qual foi a análise, eu não sei qual foi o desfecho. Porque eles não trouxeram a senhora relatar, porque realmente aqui, né? Ocorreu uma investigação oficial por parte da Marinha, né, mas a gente não teve acesso aos resultados. Mas é importante, né, a gente... nos relatos, né, das testemunhas, a gente vai identificando, né, esses acontecimentos que de fato, né, ocorreram. E a senhora lembra em que ano foi que eles encontraram esses objetos? Se foi na mesma época? Se foi não, foi na mesma época, mais ou menos na mesma época, né? Foi. Certo. E assim, depois disso, a senhora chegou a ter alguma outra experiência avistando luzes? Depois que passou aquela onda do chupa-chupa, a senhora chegou a ver outras coisas? Sim. E como é que foi? Eu já tinha filhos, meus filhos já estavam com 9, 10 anos, 11 anos. Aí eu já fui trabalhar para outro município. Certo. Aí sempre eu vinha passar as férias com eles para cá. Aí eu fui para casa do meu pai, que era nessa rua, Avenida Nossa Senhora da Conceição. Do lado daqui não tinha casa, só tinha do lado desse lado direito quem vai, né? Que tinha casas. Aí as minhas filhas estavam tudo brincando com as outras meninas lá na frente da casa, né? Estavam brincando lá, e quando eles viram que tem um posto de saúde bem em frente onde era a casa do meu pai. Agora, né? E antes era só mato lá. Aí elas estavam brincando lá. Quando elas viram, aquela luz saiu de trás, onde tinha um buraco grande lá no meio desse matagal lá, né? Era tipo uma clareira? Era. Sempre o pessoal fazia o roça para lá, né? E fazia o carvão. Qual era a região aqui de Colares mesmo? Que ficava a casa do seu pai? Era aqui na Avenida Nossa Senhora da Conceição, essa avenida grande, passando a capela para lá. Né? Quase para onde chega a casa do seu Neutro, para lá. Ali perto do campo de aviação? Nessa rua mesmo, onde era o campo de aviação, que depois tiraram, né, e já começaram a fazer casa para lá. Aí, lá, quando chamaram a gente lá, oi, Davi, não vê, a gente correu para ir ver, só vimos já aquela luz já indo embora. A senhora viu também? Aí eu vi. Aí elas ficaram com medo, aí todo mundo foi para dentro de casa e foram se deitar para dormir. Aí depois a gente foi embora, né? A gente foi para trabalhar de novo. Depois eu não vi mais. Aí depois eu vim para cá, de volta já mais, depois, 20 anos depois eu voltei para cá de novo e aí eu já não vi mais. Mas o pessoal sempre diz que de vez em quando vê por aí passando, mas já mais alto, já não parecendo muito para cá, para o meio da cidade, né? Veio mais aí pela banda do mar. Certo. E a senhora conheceu, tem algum familiar que chegou a ser vítima do chupa-chupa? Não, graças a Deus que não. Realmente as pessoas que foram atacadas, né, ficaram realmente com muito medo, né? Porque a gente não sabe o que era, né? Algo completamente desconhecido. Né? Mas o relato da senhora é muito interessante porque realmente a gente vê na perspectiva de crianças e adolescentes, né? Como que vocês viam, né, esse fenômeno? E é muito interessante realmente, né, a gente poder contar com esses relatos. Então, dona Ana Lúcia, eu agradeço mais uma vez a senhora, tá? Por estar contribuindo com a nossa pesquisa, certo? Então, em nome da revista OVNI Pesquisa, a gente agradece de coração, tá bom? Tá bom, obrigada também.